E aí, tudo tranquilo? Voltei agora nesse cantinho aqui para vocês me verem um pouco, para eu não ficar tão sozinho. A gente terminou o último vídeo, se é que você está vendo esses vídeos na ordem, evidentemente, mas o último vídeo de Guerra Fria falando do primeiro conflito da Guerra Fria, com cara de conflito, né? Ainda que eles não tenham se atacado, tinha mais cara de conflito do que qualquer coisa que tivesse acontecido antes. E a partir dali ficou estabelecido para todo mundo que havia uma tensão quase insolúvel. Bom, em 49, a crise de Berlim é de 48. Em 49, uma série de outros marcos vão consolidando essa tensão. Um desses marcos é justamente a criação de duas Alemanhas. Ficou claro para todo mundo que os quatro grandes, né, as quatro potências, não eram bem potências mais, Inglaterra e França, mas enfim, que esses quatro países não conseguiam mais conversar sobre a Alemanha, a União Soviética não queria mais entendimento, eles tinham reuniões periódicas para falar da Alemanha, numa delas o russo vira as costas e vai embora, assim, mostrando que tinha acabado ali aquele período de entendimento. E aí criam-se duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental, que é a República Federal da Alemanha, e a Alemanha Oriental, que é a República Democrática Alemã, que de democracia não tinha nada, mas enfim, essa era a ideia, pelo menos a ideia que eles vendiam. Óbvio que junto com a divisão da Alemanha veio a divisão de Berlim, também Berlim ficou dividida claramente em duas partes agora, né? Berlim Ocidental e Oriental, o que anos depois, isso ainda vai demorar, mas só para a gente já anunciar aqui, anos depois leva à construção do Muro de Berlim. É sempre bom lembrar que quem constrói o Muro de Berlim é o lado oriental. Quem estava percebendo uma saída em grande número de alemães da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, de Berlim, sobretudo de Berlim, né, Oriental para Berlim Ocidental, enfim, era o governo comunista. Percebia que tinha mais gente querendo ir para o outro lado do que o contrário. E eles fazem um plano muito bem executado. O muro passa numa área que é uma área meio de trabalho, uma área meio central, então eles constroem um muro assim, do final de sexta-feira para segunda. E aí só fica muito claro assim do o que se tratava aquilo já com um muro bastante avançado. E mesmo assim há várias histórias de gente que quando percebeu o que estava acontecendo pulou para o outro lado. Desde dos próprios soldados, que nada bobos pularam ali enquanto ainda dava tempo, mas casos assim de prédios que ficavam no meio do muro e pessoas que entravam pela porta do lado oriental e pulavam a janela pelo lado ocidental, até que se deram conta que tinha muita gente entrando e lacraram o prédio. Então, assim, teve muita fuga, teve gente que, enfim, ficou sem poder sair, se você, enfim, estava lá no lado oriental e quisesse sair e não tivesse saído ainda, muito provavelmente você estava perdido, mas isso é um pouco mais para frente. No fundo, havia alguns indícios que eles iam construir, né? O Kennedy tinha alguma informação sobre a construção do muro, mas no fundo também era conveniente para o lado ocidental acabar com essa tensão das pessoas querendo ir para lá. Então fizeram um discurso muito bonito de que aquilo era absurdo, tolher a liberdade de movimento, mas não houve nenhuma ação concreta contra o muro nesse primeiro momento, nem em momento algum, uma vez que o muro é construído na área oriental, não havia o que fazer a não ser que fosse uma guerra. Bom, mas voltando para 49, em 49 também tem a criação da OTAN, né, essa organização de um tratado do Atlântico Norte, um pacto militar entre os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental, de uma defesa conjunta contra possíveis e naquele momento prováveis ataques da União Soviética. Mais para frente, a União Soviética também vai replicar esse movimento com o Pacto de Varsóvia, já em 55, um pacto menos necessário porque ele não era bem um pacto, era mais uma imposição da União Soviética, como qualquer outra decisão soviética sobre o bloco comunista nessa época. Ali você vê, né, nessas imagens, você vê primeiro a extensão do Pacto de Varsóvia. Claro que é meio roubado, porque a própria Rússia já dá um tamanho violento para o pacto, mas como ele entra ali em todos os países do bloco até a Alemanha
oriental. No lado esquerdo você vê, enfim, como a OTAN vai crescendo, e você vê que os anos vão para além da Guerra Fria, né? Você tem anos 90, anos 2000, vai até 2009, e agora, enfim, nesse momento que estou gravando esse vídeo, em 2022, há toda uma tensão envolvendo novas expansões, né? A Ucrânia chegou-se a se falar em Ucrânia na OTAN, enfim, essa semana falou-se da Finlândia querendo entrar na OTAN, e a Rússia diz que é um absurdo, porque ela vai ficar muito frágil, não era esse o combinado, e a Rússia acha que pode determinar quem entra ou quem não entra na OTAN, mesmo ela nem fazendo parte da OTAN. Mas, enfim, coisas do nosso mundo atual. Ainda em 49, você tem o lançamento da primeira bomba atômica soviética, o primeiro teste da bomba atômica, que servia para anunciar ao mundo que ela tinha bomba atômica. E aí não só tinha bomba atômica, como produziu outras rapidamente, gerando o que se chamou já na época de destruição mútua assegurada. Ou seja, os dois países, União Soviética e Estados Unidos, tinham condições de destruir um ao outro, e ao longo do tempo várias vezes. Se você somasse todas as bombas atômicas num determinado ponto, eles poderiam destruir o mundo dezenas de vezes, o mundo inteiro. Para que exatamente isso? Fica aí a pergunta para vocês, mas era isso que acontecia. Era uma guerra que se tentava vencer pelo medo. Há vários filmes sobre isso, talvez o mais legal deles para mim seja um chamado Doutor Fantástico, que é justamente um comediante, o Peter Sellers, faz vários papéis, e a ideia é meio que a União Soviética, sem querer, mandou um míssil nuclear para os Estados Unidos, e aí as coisas começam a acontecer automaticamente, porque se eles lançaram, a gente tem que lançar, não tem como voltar, enfim. E aí é uma comédia, mas é uma comédia meio sinistra, assim, mas é bem o clima da época, um filme dos anos 60. Bom, se você olha a potência, como a potência das bombas vai escalando, né? À esquerda, dentro da bolinha, você tem Hiroshima, depois a nova bomba americana, e aí quando você bota na escala do que vai ser a maior bomba soviética, a bomba do Tsar, né? A Tsar Bomb, você vê que a Hiroshima está ali pequenininha, né? Você vê como as coisas foram alcançando um patamar muito bizarro. Mas 49 ainda não acabou, calma, ainda temos em 49 a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa, enfim, é um processo complexo, não importa muito aqui, mas culmina com o Partido Comunista, que não era ligado à União Soviética, mas um partido comunista subindo ao poder na China, o que aos olhos dos americanos era um terror, por mais que se soubesse ou tivesse alguma informação que eles não eram ligados à União Soviética, para eles, comunista era tudo a mesma coisa. Então, se você fosse pintando o mapa de vermelho, cada país que virasse comunista, agora com a China, os caras usaram, enfim, uma lata de tinta inteira para pintar o território chinês. Isso foi muito forte na mentalidade do americano médio, assim, né, de ver como milhões de pessoas num instante, né, numa notícia de jornal, viraram comunistas. Isso vai aumentar muito a paranoia americana, o macartismo, né, aquela perseguição a prováveis ou hipotéticos comunistas dentro dos Estados Unidos. E aí, nesse clima de tensão, aí sim estoura a primeira guerra quente, né, o primeiro conflito realmente efetivo, né? O primeiro conflito de verdade da Guerra Fria, que é a Guerra da Coreia. A Coreia, numa situação, enfim, com alguns paralelos com a própria Alemanha, tinha sido dividida em duas áreas de influência, uma ao norte, uma área de influência soviética, ao sul, uma área de influência americana. Isso tinha se consolidado em dois países. O país do norte tinha ficado comunista, o país do sul capitalista, mas em 1950 você tem um ataque da Coreia do Norte à Coreia do Sul, mais com o apoio da China, na verdade, que nesse primeiro momento teve um papel muito ativo na busca de aliados, na expansão do comunismo, na expansão de países comunistas aliados a ele, não a União Soviética. A China dá um apoio central, mais para frente a União Soviética vai dar apoio também, porque se vê meio sem saída,
mas a Coreia do Norte ataca a Coreia do Sul, um ataque que no primeiro momento é bem avassalador, né? Se você olhar a evolução, olha, eles chegam quase a tomar tudo, e aí só mais para frente que o lado do Sul, com o apoio norte-americano, consegue retomar. E talvez essa seja a grande importância da Guerra da Coreia, né? Primeiro, é o primeiro conflito armado, indireto no sentido de que Estados Unidos e União Soviética não declararam guerra um ao outro, nesse sentido indireto, mas havia soldados americanos em território coreano e um apoio, enfim, explícito da União Soviética à Coreia do Norte. E justamente esse é o segundo ponto aqui. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, você tem soldados americanos saindo do seu território, indo, enfim, defender, sabe bem Deus o que, né? A democracia, segundo eles. Mas, enfim, na verdade o que estava em jogo ali era uma disputa por hegemonia, mas saindo do seu território e indo para outro lugar. Isso é muito marcante na mentalidade americana. O final da guerra é inconclusivo. Nenhum deles ganha, as fronteiras retornam para onde começaram, nenhum deles concorda com esse final, não há um acordo de paz, há apenas um acordo, apenas uma trégua, mas isso mostrou para o mundo para onde podia ir, até onde podia chegar essa tensão entre Estados Unidos e União Soviética, né? Essa tensão acabava tomando conta do mundo inteiro de maneira cada vez mais avassaladora. É isso. Pronto. Primeiro conflito, mas ainda temos historinha para contar sobre isso. A gente fala isso no próximo vídeo. Abraço.